Podem sentar, mais um domingo maravilhoso que Deus nos permite estarmos na sua casa. Você que está conosco aí pelo campus online também, que bênção, né? Mais um domingo, revendo alguns irmãos, outros estão viajando e eu quero mandar um abraço para todos, é férias e estão aí, né, para um merecido descanso. Então, olha, onde vocês estiverem, eu sei que alguns irmãos disseram: pastor, ore por nós estamos viajando, estamos em família, passeando, e estamos orando. Então receba um abraço de toda a igreja, vocês fazem falta, estamos com muitas saudades de vocês, viu? Mas espero que voltem logo. Assim como é bom a gente sair, ir para um hotel, né, Madalena, passear, melhor é voltar para casa, encontrar o nosso lar, a nossa cama, né, nossos familiares. Isso é maravilhoso. Então que Deus abençoe a todos. Domingo que Deus nos permitiu estarmos aqui, e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre sabendo esperar. Que bom é quando a gente sabe esperar em Deus, né? Os salmistas no Salmos 40, ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Ele diz: olha, eu tive paciência, esperei no Senhor, mas eu recebi dele aquilo que eu precisava. Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Que bom é quando nós temos sabedoria para esperar em Deus, né? Não desejar antecipar nada daquilo que Deus tem como projeto e plano para as nossas vidas. É natural que às vezes a gente deseja alguma coisa e quer antecipar aquilo que Deus tem como plano, e Ele já está trabalhando em nosso favor. Mas que essa palavra dessa noite venha nos deixar tranquilos quanto a isso, que possamos descansar em Deus com sabedoria, esperando nele. Para isso eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Mateus. Está em outros evangelhos também, mas eu quero meditar em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Evangelho que escreveu Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Amém? Vamos à leitura dessa palavra gloriosa. Diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e os serviram. Amém? Palavras do Senhor Jesus, maravilhosa, né? Assim como o pastor Fábio abriu esse culto dizendo que a palavra nos ensina, isso é um amor de Deus para conosco, que a gente possa estar atento àquilo que o Espírito Santo quer ministrar nessa noite através dessa palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à sua igreja. Isso é um cuidado, é um amor, é um zelo que Deus tem para conosco. Antes de Jesus iniciar o seu ministério, acontecem dois fatos importantes
que precedem esse ministério de Jesus de 3 anos e meio mais ou menos. Jesus nasce, cresce no lar de José e Maria, aprende o ofício do pai, trabalha como carpinteiro e ele vai crescendo e se desenvolvendo dentro desse ambiente familiar. Chega o momento então em que o seu ministério há de começar. E 2 fatos importantes acontecem antes desse ministério ser efetivado na vida de Jesus Cristo. O primeiro está no capítulo 3 do próprio Evangelho de Mateus, que é um evento importante que Jesus nos deixa como exemplo, que é o batismo. Jesus então vê João batizando no Rio Jordão e pede para ser batizado. E ali nós vemos a manifestação do Deus triuno. Que evento maravilhoso, do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. No momento do batismo de Jesus, a Bíblia diz que desceu do céu como uma pomba, pousando sobre Jesus o Espírito Santo, Deus Espírito Santo manifestado em Jesus. O Filho estava ali, pois o próprio Pai se manifesta, e uma voz do céu diz: eis aí o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. 3 Deus manifestado em um, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai dizendo: aí está o meu Filho, em quem tenho prazer. E o Deus Espírito Santo vindo sobre Jesus na forma de pomba. Evento maravilhoso. E a partir desse primeiro evento, Jesus então vai ao segundo, que é o jejum por 40 dias, no texto que nós lemos. Jesus então jejua por 40 dias. Não come, não bebe. E quando está no 40º dia, o inimigo se manifesta a Jesus. É o próprio Satanás, o diabo se manifesta. Jesus então, depois de 40 dias sem comer e sem beber, é natural que ele esteja com fome. Um dia que a gente fica sem comer, a gente fica com fome já, né? Bambeia as pernas, dá um mal-estar, um suador frio, não é assim? Uma fraqueza. Jesus, 40 dias. E então o inimigo vem e se apresenta a Jesus. E a primeira lição que nós tiramos desse texto é: cuidado com aquilo que a gente ouve e de quem a gente ouve. Porque Satanás, ao se manifestar diante de Jesus, ele chegou com algo interessante, pastor Fábio. Ele chega e diz assim: olha, nós estamos no deserto, aqui não tem nada que a gente possa comprar de alimento, contextualizando, né? E aí ele diz para Jesus o quê? Olha, se tu és o Filho de Deus, mande com que essas pedras se transformem em pães. Não está errado, uma coisa, sugestão boa, né? Não é uma ideia boa? Num lugar deserto, alguém com fome, ele diz: olha, se você tem autoridade, se você realmente é o Filho de Deus, há uma legalidade em você, então mande com que essas pedras se transformem em pães e sacie a sua fome, a sua necessidade seja suprida. Até aí não está errado. O problema é a fonte. Quem deu essa sugestão? Satanás, aquele que é o inimigo das nossas almas. O que ele queria era que Jesus cedesse a sua ordem, porque ele chega de uma maneira dizendo: olha, você pode fazer isso, faça então. E ele sabia da legalidade de Jesus, ele sabia da legalidade que eu e você temos também em Jesus Cristo, da voz de comando que ele já nos deu. Satanás sabe. Satanás disse: se tu és o Filho de Deus, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Para que eu possa entender quem é Jesus, eu preciso ter uma comunhão com ele e ler a sua palavra. Quando eu vou para o Evangelho de João, no capítulo 1, eu vou aprender que ele é a própria palavra, porque diz: ele é o verbo, e ele estava com Deus, e ele é o próprio Deus, e sem ele nada do que existe existiria.
E a seguir diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Assim Satanás sabia quem era Jesus, o Verbo, a palavra, e ele vai o que? Usar da autoridade, da legalidade de Jesus, que é a própria palavra, para dizer: manda com que esta pedra se torne em pão. O inimigo, ele quer fazer com que a legalidade de Deus na nossa vida nos faça viver a ilegalidade. Quantas pessoas têm legalidade de Deus no ministério e agem na ilegalidade dentro daquilo que Deus confiou como legalidade? Quantas pessoas recebem funções na legalidade e a transformam em ilegalidade? Quantas pessoas ocupam posições na legalidade e usam a posição na ilegalidade? E é isso que Satanás queria, fazer com que Jesus, na sua legalidade de Filho de Deus, do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, agora fosse ilegal naquilo que ele havia dito a Jesus. E é isso que nós precisamos tomar cuidado com as fontes que querem nos fazer pecar. Deus nos deu legalidade, autoridade, para que nós possamos cumprir a vontade dEle, mas Satanás queria que Jesus usasse do seu poder, ali atendendo a sua ordem, a sua sugestão, de que aquelas pedras se tornassem em pães. E muitas vezes eu e você vamos ser atacados pelo inimigo, e de repente, ele não vai aparecer como apareceu para Jesus Cristo. Ele vai usar meios para que nós sejamos atingidos e a legalidade que Deus nos deu nos faça viver a ilegalidade dele nesse mundo tão terrível que nós vivemos. Satanás é astuto, enganador, e o Espírito Santo me confrontou muito durante essa noite. Praticamente eu não dormi, porque essa palavra falou muito ao meu coração, para que a gente possa viver a legalidade de Jesus de uma maneira que os céus proclamem a glória dele na minha e na sua vida, para que a gente saiba quem é realmente o nosso Deus, e a ele sim toda a honra, toda a glória e todo louvor. Não importa o que o inimigo possa me dizer, eu continuo crendo e louvando aquele que é o Criador e sustentador de todas as coisas, ele que tem legalidade na minha vida. Porque Jesus estava no deserto com fome, e o inimigo foi para oferecer-lhe uma sugestão de que ele transformasse pedras em pães. Agora, se Jesus tivesse cedido a isso, eu e você não estaríamos aqui. Mas glória a Deus, que Jesus responde na palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu vivo sim na legalidade da palavra de Deus na minha vida. Porque a missão de Jesus a esse mundo foi o quê? Servir. E quando nós vamos para o próprio Evangelho de João, capítulo 2, nós temos uma passagem muito conhecida, que é as bodas de Caná da Galileia. Ali Jesus foi convidado com os seus discípulos para participar dessa festa. E Jesus está lá com os outros convidados, está lá Maria, está lá os discípulos, e Jesus está ali com aquelas pessoas queridas, participando daquele momento festivo, umas bodas de Caná da Galileia, momento importante na vida daquele casal, e Jesus está ali. E a festa vai transcorrendo, as pessoas alegres, bebendo, comendo, e chega um momento que percebem que o vinho está acabando. Maria observa e chega até Jesus e diz: olha, está acabando o vinho. Jesus a princípio diz: o que tenho eu convosco, mulher? Não é chegada ainda a minha hora. Eu tenho uma legalidade, mas ainda não é chegada a minha hora. Mas Maria sabia quem era Jesus. E Maria disse àqueles homens: façam tudo o que ele mandar. E aí então Jesus manda que as talhas fossem cheias de água.
E o que acontece nesse milagre? A água é transformada em vinho. A princípio, Satanás diz para Jesus: pede para que essas pedras transformem em pães. Agora, o milagre é uma transformação. Mas Jesus nos ensina de que, se ele ouve Satanás, ele está sendo servido, beneficiando a si mesmo no momento de fome. E não foi essa a missão de Jesus na terra. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E ele diz: eu ouço meu Pai, aquele que mandou-me com uma missão de servir ao homem, à mulher, aquele que se arrepende vai ter o direito de uma vida eterna. Eu vim para servir. Então Jesus disse: olha, agora vocês, enchendo a talha de água, leve ao mestre de cerimônia. E quando aqueles homens levam as talhas de água até o mestre de cerimônia, e ele prova, ele diz: olha, algo diferente está acontecendo nessa festa. Eu estou acostumado a tantas outras, que primeiro é servido o melhor vinho e depois o inferior, mas aqui está acontecendo o contrário, porque agora é que está sendo servido o melhor vinho desta festa. Ou seja, Jesus tem poder para transformar, como ele teria poder para transformar as pedras em pães, mas ele estava nos ensinando: ele vai transformar quando é para nos servir, quando é para nos abençoar, quando é para nos socorrer, quando é para nos ajudar, mostrando que ele veio ao mundo para servir aqueles que confiam nele. Transformou água em vinho, mas transformou para servir um casal que estava condenado à vergonha e à humilhação. Mas Jesus estava lá para dizer: eu vim servir, eu vim para mudar histórias, eu vim para restaurar situações. E é nessa confiança que eu e você devemos viver, esperando em Deus, esperando com sabedoria, porque Ele vai suprir as nossas necessidades segundo os seus planos para com a minha vida e para com a sua vida. Glória a Deus. Jesus com sabedoria para esperar. Satanás, você não vai me influenciar. Não importa se a sua sugestão é boa ou não, o importante é a fonte. Você é mentiroso, enganador, você quer roubar, matar e destruir. Irmãos, ouçam os céus, ouça o que Deus está te dizendo. Presta atenção de onde vêm conselhos e informações. O salmista no Salmos 1 diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, porém o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E aí ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que na estação própria ele dá os seus frutos e as suas folhas não murcham. Assim deve ser o crente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! É confiar em Deus e na sua palavra. Mas não aconteceu hoje, não tem problema, eu sei esperar com sabedoria, porque Deus está cuidando de mim. Mas você pode fazer isso, você pode usar o seu cargo para conseguir isso. Não, eu continuo na legalidade daquele que me colocou nesse cargo. Mas você pode, você tem influência. Não, eu continuo no comando daquele que é o Senhor da minha vida. Porque é tão triste quando temos a legalidade de Deus e usamos para a ilegalidade, para nos beneficiar ou beneficiar alguém que está próximo, tornando a legalidade daquilo que Deus nos confiou em algo ilegal para a nossa vida. Quantas pessoas hoje iludidas com isso? Eu estou numa situação difícil, então eu estou ouvindo um conselho para sair dessa situação. E eu quero antecipar aquilo que Deus está fazendo na minha vida, e eu vou agir conforme aquilo que o inimigo falou. Quantas pessoas hoje estão com suas vidas destruídas, ministérios destruídos, eu estou falando até de altar.
Quantas pessoas estão com seus ministérios destruídos porque ouviram e não deram a Deus o tempo dele trabalhar da maneira que ele deseja? Quantas pessoas ocupam cargos públicos importantes que Deus confiou a estarem naquele lugar e de repente, influenciados pelo inimigo, estão destruindo aquilo que Deus deu como legalidade? Quantas pessoas usando cargos ouvem o inimigo e antecipam porque querem a solução rápida do problema, e aí destroem a sua carreira profissional? Quantas vezes eu já dei ouvido para o inimigo e a minha vida sempre foi de sofrimento e outras pessoas sofreram comigo, porque é isso que o inimigo quer, não que só você sofra, mas as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que te amam, sofram também. Mas glória a Deus, que um dia eu dei um basta a isso. Ele diz: a partir de agora eu vou ouvir aquele que é o Senhor da minha vida. Que o céu seja manifestado no meu viver, que as pessoas vejam Cristo na minha maneira de ser. Satanás, você não vai me influenciar mais, chega, basta, agora eu quero ouvir a voz de Deus, e a Deus somente eu quero obedecer. E a partir desse momento, meu irmão, minha irmã, a minha vida mudou, e Deus tem sido glorificado em cada dia do meu viver, porque agora os meus ouvidos e o meu coração reconhecem a voz de Deus. Jesus reconhecia a voz do Pai. Satanás, você não tem influência na minha vida. Você não vai transformar a legalidade do Pai em ilegalidade no agir do Filho. Que nós possamos caminhar nessa segurança, esperando com sabedoria o momento do agir de Deus. Jesus soube, vencendo a tentação, para que eu e você hoje estivéssemos aqui. Segunda coisa que nós aprendemos, que o texto nos apresenta e são preciosos para nós, é que também nós devemos ter o cuidado com aquilo que falamos. Olha o que diz também Mateus, do versículo 6 ao 7. Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. E é a primeira vez que Satanás vai usar a Bíblia. Porque quando ele diz assim, olha, se tu és o filho de Deus, mande com que as pedras se transformem em pães. Ele não usou a Bíblia. Quem usou a Bíblia foi Jesus, que diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus responde na palavra, mas Satanás não dá a ele a sugestão pela palavra. Mandou, se você é o filho de Deus, se você tem essa autoridade, essa legalidade, se você é o verbo, e todas as coisas foram criadas pela palavra, e você estava na criação de todas as coisas, então mande com pão, que as pedras se transformem em pão. Mas ele não usou a Bíblia. Mas agora Satanás vai usar a Bíblia. Primeira vez que Satanás vai falar com Jesus agora na palavra. Diz: agora eu vou pegar ele. Porque se a minha sugestão ele recusou, agora na palavra ele vai cair. E ele diz então: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Uma das armas que Satanás tem usado, e principalmente nos últimos tempos, é nos atingir pela própria palavra. Como assim, pastor? Pela própria palavra, levando a interpretações errôneas da palavra. Sutilmente,
ele tem influenciado pessoas, e ele não tem sugerido outras literaturas, não. Ele não sugeriu para Jesus outras literaturas. Ele falou da palavra. E quantas pessoas hoje estão interpretando errado as escrituras sagradas. E aí tem causado mortes, dores e sofrimentos espirituais. Heresias surgem através de uma interpretação errônea da Bíblia Sagrada. E é isso que Satanás quis, confundir Jesus numa interpretação da própria palavra. E é isso que o inimigo está fazendo, tentando nos confundir na palavra. E quando nós estamos nessa confusão da palavra, irmão Ronaldo, nós agimos erroneamente. E aí vem o sofrimento, a murmuração, a reclamação, a frustração, a decepção com Deus. Por quê? Porque não aconteceu do meu jeito. Mas a Bíblia diz, olha, então eu vou determinar que isso aconteça, porque a Bíblia diz que ele então dará ordem aos seus anjos. Era isso que Satanás queria, que Jesus, pela palavra, numa interpretação errônea, pudesse determinar alguma coisa para o Pai. Então eu tenho uma palavra que Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente. Eu tenho uma palavra que Ele está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu tenho uma palavra que Ele cuida de mim em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Eu sei que eu sou filho de Deus, porque eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. A minha vida está em Cristo, então agora eu vou dar um mergulho aqui como se aqui fosse uma piscina. Independente se é um porcelanato, e eu não vou ter dano algum, porque Deus está cuidando de mim. E há uma ordem para que os anjos me protejam, para que eu não venha me ferir. Quantas pessoas estão interpretando a Bíblia dessa maneira em benefício próprio? Olha, Deus tem que fazer, porque se Ele não fizer, Ele não me ama. Deus tem que responder, porque se Ele não responder é porque Ele está fazendo diferença. O pastor Fábio, ele atende, a mim ele não está atendendo. A interpretação errada das escrituras sagradas tem levado pessoas a se frustrarem com Deus, a se decepcionarem com Deus, a estarem murmurando contra Deus, porque não aconteceu do jeito que queriam. Ou seja, agora Deus está submisso à minha vontade e à minha ordem. Mas Jesus diz: não, Satanás, aqui não. Eu sei que Ele é o meu Pai, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele me protege, eu sei que Ele me guarda, eu sei que Ele me sustenta, mas eu não vou tentar ao meu Deus, porque Ele é o Senhor e Ele é soberano. Eu respeito, eu o adoro por quem Ele é, não por aquilo que Ele me faz. Quem conhece a palavra sabe disso, e não se deixa enganar. Pastor, mas então Deus não nos abençoa? Pelo contrário, todos os dias nós somos alcançados pelas bênçãos de Deus. Elas nos alcançam, mas isso não muda a grandeza e a soberania de Deus. Eu ando seguro na direção de que Deus tem para minha vida. Ele é o Senhor absoluto da minha vida. Eu ando segundo aquilo que Ele tem como plano para minha vida. Ou seja, eu coloco a minha vida toda em Deus, e não é Satanás nenhum que vai dizer o que eu devo fazer ou não fazer. É Deus, o Senhor absoluto da minha vida. Somente a Ele glória, louvor e adoração. Aleluia. E Jesus mostra isso para nós. Não, Satanás, somente
o Senhor, eu não vou pô-lo à prova. Ele cuida de mim, mas eu não vou tentá-lo. Isso não vai trazer nenhuma frustração com o Deus da minha vida. Eu sei esperar nele. Saiba o que você fala. Fale daquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração. Não fale daquilo que você ouviu. Os irmãos de Bereia foram considerados mais nobres, porque eles não somente ouviam, mas iam à Escritura Sagrada e o Espírito Santo revelava a eles. É isso. Não se deixar levar por heresias, por falsos ensinamentos, tirados da própria Bíblia, para nos fazer pessoas tristes, amarguradas, frustradas, decepcionadas com Deus. Quando nós pegamos a vida de Asaf, principalmente no Salmo 73, nós vemos isso. Asaf estava olhando o que estava acontecendo com o ímpio, e ele passando dificuldades na sua casa, com a sua família, e o ímpio prosperando, e ele estava ficando triste, frustrado. Ele diz no Salmo 73 que os seus pés estavam escorregando e quase caindo. Mas ele foi à casa do Senhor e ouviu essa verdade da palavra de Deus. Essa palavra que é eficaz e verdadeira, que é penetrante no nosso coração. Eles não, tudo isso que eles têm é passageiro. Eu não estou frustrado com Deus, não. Deus tem muito mais para mim. Deus é poderoso, Ele tem cuidado de mim. É a esse Deus que a minha vida reverencia, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória seja dada a Ele. Amém, aleluia. Verdade bíblica. Terceiro ponto. Satanás mais uma vez se manifesta. E agora ele vai apresentar alguma coisa. E o terceiro ponto. Cuidado com o que vê. Primeiro, cuidado com o que ouve. Segundo, cuidado com o que você fala, porque você pode estar murmurando e entristecendo Deus. E a terceira coisa, cuidado com o que você vê. Satanás levou Jesus no monte mais alto, e lá ele apresenta todos os reinos. Olha o que diz aqui, versículos 8 e 9. Depois o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, ou a glória deles. E lhe disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Satanás leva Jesus ao lugar mais alto. E lá em Lucas capítulo 4, quando vai também falar desse texto, lá fala que num instante, Lucas relata que foi num instante, João, Satanás mostra todos os reinos da terra, a glória deles, a soberania, as belezas. Vamos concordar, a carne é inclinada para essas coisas, sim ou não? A nossa carne é inclinada por aquilo que vê. E se nos chama a atenção, passamos a desejar aquilo. Satanás, o que ele faz? Leva Jesus para mostrar os reinos da terra, para dizer: agora eu pego ele, agora eu vou mostrar para ele aquilo que a carne se inclina, os prazeres que podemos ter na carne. Cuidado com aquilo que o inimigo está te mostrando.
Cuidado. Volto a repetir. O inimigo não vai se mostrar fisicamente aqui para mim e para você. Mas ele vai usar influências para nos seduzir. Um celular é uma arma poderosa do inimigo, nos mostrando prazeres da carne. Uma saída que nós damos, dependendo do lugar que nós vamos, inclinação para os prazeres da carne. E é isso que o inimigo quer. Sabe por quê? Porque antes de nós ouvirmos a voz de Deus nos chamando pelo nome, porque foi Ele que nos chamou, amém? Foi Ele que nos escolheu. Nós pertencemos ao inimigo. Ele conhece cada um de nós. Assim como Ele conhecia Jesus lá do céu. Quem era Jesus? Ele nos conhece também. E Ele conhece os nossos pontos fracos. Ele sabe das nossas inclinações, Ele sabe. E é nessas inclinações que Ele vai nos mostrar, tentando nos seduzir. Mas Jesus, com graça, com autoridade e poder, diz: não, Satanás, somente a Deus adorarás. Eu só me prostro diante dEle. Quantas famílias hoje destruídas por aquilo que o inimigo mostrou. Quem viu nessa última semana, nesses últimos dias, sobre um casal que estavam no momento festivo, num show, bem romântico, estava tudo parecendo maravilhoso. Satanás mostrando para eles estavam lá felizes os dois. Mas por um instante mesmo, a câmera daquele show focalizou o casal. E quando eles viram no telão, um agachou e saiu de fininho, a outra virou tampando a cara. Mas não adiantou mais. Quem viu isso aqui? Um homem influente, importante numa empresa. Ela é importante num cargo de chefia de um RH de uma empresa. Um homem reconhecido pelo seu trabalho, mas que deixaram se levar ambos por aquilo que o inimigo mostrou, e seduzidos por aquilo, hoje estão vivendo uma tristeza terrível. Esposa envergonhada e humilhada, filhos feridos, não imaginavam aquilo, estão feridos, amigos constrangidos, e hoje se tornaram uma vergonha mundial. Sabe por quê? Porque por um instante o inimigo colocou diante deles, e eles não resistiram a Satanás, e caíram, e hoje estão no sofrimento. Porque é isso que o inimigo faz. Ele apresenta, ilude, leva à queda e mostra para envergonhar aqueles que deram crédito àquilo que ele mostrou. Quantas pessoas hoje estão sofrendo na vida porque o inimigo mostrou que o vício era algo prazeroso. Se você estiver tomando uma bebida, você vai ser outra pessoa, você vai ser feliz, você vai ser comunicativo, você vai ser uma pessoa que está bem relacionada com as pessoas, vai se tornar simpático com elas. Então por que não? E hoje estão na dependência, sofrendo e levando outras pessoas ao sofrimento. E quantos hoje estão numa cama doentes por conta do vício?
Quantas famílias destruídas por aquilo que Satanás mostrou e iludiu, e não tiveram a força para resistir, como Jesus disse: não, Satanás, você pode mostrar todos os reinos do mundo, mas eu continuo adorando aquele que é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Criador e sustentador de todas as coisas. Aleluia. É a Ele, a minha vida é dele e para Ele. Irmãos, Jesus é o maior exemplo para nós. Se essa palavra ardeu no meu coração e o Espírito Santo me impulsionou a ministrar aqui de manhã e agora à noite, e eu não posso avaliar a quantidade de pessoas que estão nos acompanhando online ou que ouvirão essa palavra daqui um tempo, daqui uma semana, um mês, um ano, alguns anos, eu não sei, mas eu sei que se nós dermos ouvido àquilo que o Espírito Santo está nos dizendo, vai vir coisa boa para a sua vida. Se você souber esperar, confiando em Deus, vai vir coisa boa para a sua vida. Vem cuidado de Deus, vem provisão de Deus, vem sustento de Deus, vem bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Aleluia! Olha o que diz agora no versículo 11, capítulo 4, versículo 11. Aleluia. Então Jesus resistiu o diabo, e o diabo que fez? O deixou. Aleluia. Tem gente que está entendendo e dando glória a Deus, aleluia. E o diabo o deixou. Eu não cedi, nem por aquilo que ouvi, nem por aquilo que falo, nem por aquilo que vejo. Eu continuo no Senhor, e a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração, somente a Ele. Aleluia. O diabo saiu, o diabo deixou, e eis que chegaram anjos e o serviram imediatamente. Aleluia. Há um cuidado de Deus. Se você souber esperar, Deus está preparando para te servir. Pastor, é na área da saúde, Deus está preparando para te servir. Pastor, é no meu trabalho, na minha vida profissional, Deus está preparando para te servir. É na minha casa, é no meu casamento, Deus já está preparando para te servir. Pastor, é no meu ministério, é no meu chamado, Deus já está preparando para te servir. Se você ficar firme e com sabedoria esperar nele. Aleluia! Pode vir o ministério de louvor. E eu quero terminar dizendo: Jesus venceu a tentação, e eu e você podemos vencer, porque nós temos a presença do Deus Espírito Santo em nós. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá a oportunidade de um recomeço. Pastor, mas eu já pequei. Pastor, eu já fiz tanta coisa errada. Eu também. Pastor, mas quanta coisa ruim eu já fiz, quanta coisa eu já me envolvi do que o Senhor falou aí, pastor. Eu acho que para mim não tem jeito. Aleluia, aleluia. Porque Jesus venceu, tudo é possível. Aleluia. É possível que Ele transforma choro em alegria. É possível que Ele transforma angústia em paz. É possível que Ele transforma doença em saúde. É possível que Ele possa fazer com que você que está na escassez viva em abundância. Porque Jesus venceu, aleluia, a tentação. Jairo pôde pegar e acompanhar Jesus até a sua casa, e a sua filha foi ressuscitada.
Porque Jesus venceu um paralítico que foi levado por 4 amigos a Cafarnaum, aonde Jesus estava. Abriram o telhado e desceram, e ali Jesus disse àquele homem: homem, perdoados estão os teus pecados, porque Jesus viu a fé deles. E alguns questionaram, e Jesus disse também: homem, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Porque Jesus venceu, aleluia. Bartimeu pôde gritar forte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, ouvindo, diz: tira a capa, traga ele até aqui. O que você quer que eu faça? Eu quero ver. Então veja. E imediatamente ele passou a ver. Porque Jesus venceu a tentação. Um homem de pequena estatura, rejeitado pelas pessoas, odiado por outros, chamado Zaqueu, ele sobe numa árvore para conhecer Jesus e ver Jesus passar. E quando Jesus chega debaixo daquela árvore, diz: ô Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou para a tua casa, aleluia. Salvação chegou na vida e na casa de Zaqueu, porque Jesus venceu a tentação. Porque ele venceu a tentação, ele foi julgado, foi levado à cruz do Calvário, crucificado. E quando ele estava lá, um dos ladrões que estava ao seu lado, olhando para Jesus, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Porque Jesus venceu a tentação. Ele morreu dizendo: Pai, consumada está a obra que me destes fazer. Entregou o seu espírito, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte, glorificado, poderoso, e hoje está à destra do Pai, e Ele intercede por mim e por você. Porque Ele venceu a tentação. Eu e você podemos também viver uma viva esperança, aleluia. Vou repetir: porque Ele venceu a tentação, eu e você podemos viver uma viva esperança de eternidade com Ele, aleluia. O fato de Jesus ter vencido nos deu também, crendo nele, o direito de vida e vida eterna, aleluia. E essa viva esperança está no meu coração e deve estar no seu também. Jesus venceu, e Ele mesmo disse: é-me dado todo poder e autoridade, não por Satanás, mas pelo Pai. É-me dada toda autoridade e poder nos céus e na terra. Ele tem autoridade, Ele tem autoridade, Ele tem autoridade. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei de que maneira você entrou aqui, eu não sei como você está vivendo, eu não sei das tuas angústias e aflições da vida, eu não sei das tuas ansiedades, daquilo que você precisa, mas uma coisa o Espírito Santo ministrou ao meu e também ao seu coração: saiba esperar em Deus, porque vem coisa boa, Ele está cuidando de nós. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.